sou Fernanda Dias e nós estamos aqui para mais um vídeo sobre personalidade e enneagrama. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo 9, trazer algumas características, algumas atitudes que normalmente o tipo 9 tem, mas de uma forma resumida para vocês. Então vamos começar com uma frase que ou define a personalidade ou ela, digamos que simbolize algo para essa personalidade. A frase é de Virginia Woolf, que diz o seguinte: é impossível encontrar a paz evitando a vida. Então essa é a frase do tipo 9. Quais são as nomenclaturas normalmente usadas para o tipo 9? Lembrando que nós usamos número, que é algo neutro, mas alguns livros trazem nomenclaturas para a personalidade. O tipo 9 é o famoso pacificador, pacifista ou mediador, porque a sua principal qualidade é evitar conflitos. Como nós podemos resumir e definir o tipo 9? Como alguém agradável, mas que é acomodável e adaptável. Vou repetir, alguém agradável, acomodado e adaptável. Qual é a motivação do tipo 9, que é a principal questão da personalidade? Ele é motivado pela necessidade de manter a paz, misturar-se aos outros e evitar conflito. A principal característica do tipo 9 é essa: evitar conflitos, estar junto com todos ali, misturado, sempre envolvido com todo mundo. Se você percebe isso, se você observar bem uma pessoa e observar isso, você vai conseguir caracterizá-la como um tipo 9, porque isso é uma qualidade. Essa é a principal questão do tipo 9, porque é a sua motivação. Há 3 características positivas que também resumem o tipo 9. São pessoas calma, flexível e mediadoras. Vou repetir, são pessoas calmas, flexíveis e mediadoras. Agora, 3 características negativas: eles são apáticos, inseguros e têm pouco senso de direção. Quando o tipo 9 está bem, está saudável, está ali controlado a sua personalidade, quais são os seus pontos positivos? Eles são pessoas que gostam de levar as coisas lentamente, mas são agradáveis, carismáticos, amigáveis e gostam de manter a paz e a ordem. Por isso, eles não são pessoas competitivas e são mediadoras, dando prioridade ao bem comum. Eles gostam de fazer a coisa no tempinho deles. Eles são carismáticos, eles são agradáveis, eles sempre pensam no bem comum. Então, se isso é bom para todo mundo, é isso que nós vamos fazer. Esse é o tipo 9, tá bom? Eles se adaptam facilmente ao ambiente. Então, se muda de ambiente, ele vai se adaptando facilmente àquele ambiente. Dificilmente eles tomam decisão. Mas, quando eles fazem isso, quando eles tomam as decisões deles, eles fazem isso de uma forma meio que repentina, tá? Mas firme. Então, é meio que do nada que eles fazem isso, mas eles são firmes quando eles tomam as suas decisões. O que acontece é que eles não têm normalmente esse costume, né? Como é que eles se expressam, né? Eles sempre se expressam de maneira serena e calma. Mesmo que eles não estejam sentindo isso, é dessa forma que eles se expressam. Então vamos colocar assim: eu sou tipo 8, eu me expresso sempre de forma agressiva, mexo bastante os braços, né? A cara sisuda, sei lá como é que fala, mas com a cara mais fechada assim. Já o tipo 9, mesmo numa briga, numa discussão, ele tem a tendência de se expressar de forma serena e calma. Se você conhece alguém sereno e calmo, sempre calminho, com aquele jeitinho de falar, não se movimenta rápido, sempre é de uma forma mais lenta, né? Esse é o tipo 9, tá? Se ele não é o tipo 9, ele tem uma asa tipo 9, provavelmente. Tá? Mesmo não sendo este o sentimento, não é isso que ele está sentindo, ele está numa discussão, ele vai se expressar dessa forma, de uma forma mais calma e mais serena. As pessoas do tipo 9, eles têm facilidade em se colocar no lugar do outro, ver pelos olhos do outro. Sendo assim, eles são ótimos para resolver conflitos, pois normalmente eles adotam uma posição imparcial da situação. O tipo 9 tem esse privilégio. É algo que a personalidade tem, é o dom da personalidade tipo 9. Por ele estar no topo do enneagrama, ele consegue enxergar pelas outras personalidades. Como as outras personalidades veriam aquela situação. Se ele desenvolver isso, claro, ele tem esse dom. É da personalidade deles isso, tá? Todas as personalidades são iguais, menos a tipo 9 nesse aspecto. Eles ganharam isso.
Tá? Por quê? Porque ele está lá no topo. Ele tem essa característica. É por isso que ele está no topo, né? Porque ele tem esse dom, vamos chamar de dom, tá? Entenda o que eu estou dizendo, mas esse dom de se colocar no lugar do outro, esse privilégio de enxergar pelos olhos dos outros, tá? Isso é algo que o tipo 9 tem, e isso faz dele um excelente mediador, uma excelente pessoa para resolver problemas. O tipo 9 é excelente nisso. Se ele se desenvolver, ele é perfeito. Então, se você colocar ele lá para resolver problemas da empresa, nas famílias, se você sempre tiver ele ali com você, ele sempre vai te ajudar a resolver os problemas, porque ele vai te trazer a outra perspectiva, ele vai te trazer a outra visão, o outro posicionamento de uma maneira imparcial. Isso é ótimo no tipo 9. Eles são flexíveis, preservacionistas e solidários. Eles tornam-se dependentes dos outros emocionalmente ou economicamente devido à sua indolência e preferem que a sua vida seja uma vida calma, estruturada, previsível e confortável. O tipo 8 gosta de saber o que vai acontecer, gosta de fazer as coisas do jeitinho dele, no tempo dele. Então ele não gosta de ser pressionado, acelerado, né? E nem que você fique mudando a rotina dele, avisando ele de última hora. Ele gosta de se organizar e fazer as coisas no tempo dele, do jeitinho dele, tá? Ele gosta de paz. É isso que o tipo 9 mais gosta, o que ele mais ama é paz, certo? Mas quando ele não está tão saudável, quando ele está dominado ali pela sua personalidade, como é que ele seria, tá? Eles são pessoas que se distraem facilmente. Raramente é de propósito, mas eles sempre se distraem. São indecisos ou por apatia ou por indolência. E são procrastinadoras. Eles adiam o que eles têm para fazer. Então, procrastinador é isso, é quem fica adiando o que precisa fazer, e o tipo 9 tem essa característica. Eles deixam até as mais altas prioridades por último, chegando a realizá-las no último momento. Muitas vezes, eles se esquecem das tarefas importantes. Então, não é uma coisa trivial, é uma coisa realmente importante, eles acabam não fazendo, acabam se esquecendo. E aí, como você sabe que o tipo 9 tem essa característica, eu pelo menos, né, sabendo disso, muitas vezes eu fico cobrando eles. E aí isso irrita eles, porque eles não gostam de ser acelerados, provocados nem nada, eles gostam da paz dele. E aí quando você fica, de certa forma, estimulando eles para eles não esquecer, eles acabam ficando meio chateados e às vezes eles ativam o modo teimosia. Então, é um 880 ali com o tipo 9. Essa é uma questão que tem que saber lidar bem com ele. Consideram-se pessoas distraídas, confusas e ansiosas, com memória fraca e conciliadoras. Então, do lado negativo, ele é distraído, ele é confuso, ele é ansioso, ele tem a memória fraca, mas ele é sempre conciliador. Eles ficam em silêncio em discussões. Não são pessoas sem opinião, eles têm a opinião deles. A questão é que não as expõem muito facilmente, pois eles têm dificuldade de se impor. Então eles têm a opinião deles, mas eles eles têm dificuldade de se impor. O tipo 8 chega falando alto, abre o peito e pá. O tipo 9 já não, ele vai falar sentado, ele vai falar calmo, ele vai falar com os pés pra cima no meio de uma treta. Então isso às vezes, por não se impor, por não demonstrar, vamos dizer assim, uma certa força, uma certa gana, ele acaba muitas vezes não falando, porque a discussão tá tão ali na flor da pele, que ele tá tão ali calmo e sereno, que acaba não expondo. Muitas vezes eles também ficam em cima do muro para evitar conflitos. Então na discussão ele fica ali em cima do muro, ele tenta ficar neutro para evitar confusão, porque isso é a maior característica dele, conflito, né? Mas qual que é o grande problema quando o tipo 9 está dominado pela personalidade? Porque aí ele vive através dos outros. Então essa questão de pacificidade, acho que essa palavra não existe. Por essa questão de ser pacífico, ele acaba vivendo através dos outros, como da família, da nação, do grupo de trabalho, e ele se sente valorizado assim. Então ele vive através das perspectivas, dos sentimentos e tudo da outra pessoa. E, tipo, por exemplo, você sabe que aquela pessoa tem uma determinada opinião, mas ela vive através de uma outra pessoa, seja um familiar, seja uma pessoa do trabalho ou do trabalho em si. E aí, ao invés dele impor a opinião dele ou pensar na opinião dele, ele vai vivendo através do daquela situação, ou daquela organização, ou daquela pessoa pensa e faz, né? Isso é um grande problema do tipo 9 quando ele está dominado pela personalidade. Porque o tipo 9 eles têm essa tendência a ser neutros. E aí quando ele vive através dos outros, ele meio que vai perdendo essa característica. Então é algo que, digamos assim, lamentamos muito pelo tipo 9, mas
o que acontece? A nossa maior qualidade é o nosso maior defeito. Então, a gente precisa explorar o nosso lado bom, trabalhar, nos controlar, nos observar, porque senão acaba sendo o oposto, né? A personalidade, ela é tanto as qualidades quanto o defeito, é a mesma coisa. A diferença é quando eu estou no controle e quando eu estou dominado. Não que isso aqui seja uma desculpa, porque quem deu o domínio fui eu, né? Então a gente precisa estar de maneira consciente na nossa vida, de maneira intencional. A gente tem que estar intencionalmente na nossa vida. Fica a dica principalmente pro tipo 9, que muitas vezes está vivendo através dos outros, tá bom? Esse foi o nosso vídeo. Tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima.